Boa tarde, professora. Eu sou Eduarda Maria e vou apresentar o terceiro relatório, bipólios lineares e não lineares. Em resumo, este experimento visa analisar e estudar resistores lineares e não lineares, além de outros dispositivos e instrumentos, como diodo, lâmpada incandescente, fonte de alimentação e amperímetro ou multímetro. Busca também aplicar as noções de voltagem, corrente elétrica, determinar a resistência aparente e a resistência diferencial dos valores de tensão e corrente obtidos, como também identificar e calcular as incertezas das medições e traçar e analisar a curva da corrente como função da tensão de elementos resistivos. A primeira atividade do relatório é de bipólos lineares ômicos, lei de Ohm. Essa atividade é dividida em 6 partes, onde devemos montar gráficos da corrente em função da tensão em função da corrente para cada uma das 4 resistências, e a partir dos gráficos, usando técnicas de ajuste de curva, determinar experimentalmente o valor do resistor. Expresse seu resultado na forma R, mais ou menos a sua variação, e compare com o resultado obtido através da leitura do código de cores, usando o conceito da porcentagem da diferença. A seguir, deve-se completar a tabela e, após este procedimento, no último tópico é solicitado que em um mesmo gráfico seja apresentada a curva obtida para cada resistor estudado. Então, aqui a gente tem a tabela preenchida, temos o código das cores. O primeiro resistor, por exemplo, é as cores castanho, preto, e vermelho e ouro, então ali está a conta do valor utilizado. E aqui, pelo o conceito de porcentagem de diferença, dá a fórmula e os valores obtidos. Vindo aqui no SCDives, eu já deixei pronto todos os dados de cada uma das 4 resistências. Aqui está os gráficos. Esse aqui é o de 1000 ohms. Vou mostrar 2 exemplos. E esse aqui é o de 38 ohms. Os outros dois estão aqui também. E o que ele pede para a gente fazer um único gráfico com as 4 curvas, né? Então, eu vou adicionar aqui a curva de 120, a curva de 1000 e a curva de 10. Pronto, as 4 curvas. E esse aqui é o nosso gráfico com as 4 curvas dos resistores. Fazendo essa análise, né, os gráficos das resistências são retas que passam pela origem do gráfico, que, como visto na introdução do experimento, caracterizam o dispositivo ômico. A partir dos gráficos é possível identificar também a linearidade entre corrente e tensão. Além disso, há um determinado valor de corrente quando a tensão é nula, e a corrente que passa pelas 4 resistências é aproximadamente a mesma. Na atividade 2, são bipólos não ômicos, é a curva da corrente em função da tensão característica de uma lâmpada. Essa atividade é dividida em 7 partes e que, após medir a resistência da lâmpada em frio, obteve-se 6,5 ohms. E após isso foram acertados os parâmetros de medida e obteve-se novos valores. E a partir desses dados, devemos fazer um gráfico da corrente, né, em função da tensão. Indo aqui no SCDives, então vai ser a nossa corrente em função da tensão. Y, aqui não é nada por enquanto. E a tensão é o nosso X. Aqui também não é nada. Então, voltando ao nosso gráfico, está aqui o nosso gráfico da corrente em função da tensão. E após isso, né, com base nos resultados, responda. Em uma faixa da tensão aplicada à lâmpada, pode-se considerar aproximadamente constante resistência. Determine o valor do gráfico, determine a parte do gráfico esse valor e expresse o resultado na forma R mais ou menos sua variação. Compare com o obtido no passo 1. Só que para a gente estar fazendo essas comparações, a gente precisa de um gráfico que seja da tensão em função da corrente. Então, eu venho aqui e vou trocar os eixos. Minha tensão passa a ser Y, minha corrente passa a ser X. Voltar ao gráfico. Tá aqui o nosso gráfico. E para fazer essa análise, a gente precisa dividir esse gráfico em pequenas regiões. Então, eu vou vir aqui usar a ferramenta. Aqui. E usar essa região.
ajuste, tivemos uma regressão de 59,29. Posso fechar aqui. E a gente vai fazer esse procedimento por toda a área do gráfico. E assim a gente vai obtendo, né, novos valores aqui na regressão linear. Aqui a gente já teve 42. E voltando aqui na apresentação, né, ao fazermos um gráfico da corrente em função da tensão, obtemos a curva característica do bipolo, o que nos traz análises qualitativas. Para realizarmos as análises necessárias em relação à resistência, precisamos de análises quantitativas, obtendo informações a partir de um gráfico da tensão em função da corrente. E a partir disso, como os pontos estão distribuídos não linearmente, temos que adotar diferentes regiões do gráfico para encontrar o valor da resistência, que foi o que a gente fez, né? E a partir desses valores encontrados, o menor que a gente encontrou foi 13,1, mais ou menos 0,1 ohms, que é o mais próximo da resistência da lâmpada fria, que é 6,5 ohms. Em geral, essa relação é linear, então, como a gente viu, né, ela não é linear. E é solicitado para a gente fazer um gráfico da resistência em função do tempo. Então, voltando aqui no SC Dives, a gente vai fazer um gráfico da resistência em função do tempo. Aqui é X. Tá aqui o nosso gráfico da resistência em função do tempo. O exercício pede também o seu Rmed, desvio padrão e estatístico. Aqui a gente fez os cálculos e encontramos esses valores. Lá no SC Dives a gente também consegue encontrar esses valores a partir dessa função aqui. Clicando na resistência, estatística das colunas, tá aqui os nossos valores, ó, 25,75, 11,14, que é os valores que estão aqui, né, nos dados. A análise, né, ao fazermos os cálculos de todas as resistências, concluímos que elas nunca serão iguais, pois trata-se de uma lâmpada que inicialmente é fria. Com o resultado do quarto passo, vemos que o valor encontrado em uma das regiões adotadas se aproxima do valor de R da lâmpada fria. Já o valor da resistência do gráfico, todo resultou em um valor muito maior que o R da lâmpada fria. No sexto passo, ao fazermos a resistência média, também encontramos um valor muito acima do obtido na resistência da lâmpada fria. E podemos concluir essa variação dos valores da resistência porque as curvaturas presentes no gráfico indicam o aquecimento da lâmpada, que sempre resultará em resistência com valores diferentes umas das outras. A última atividade são de bipolos não ômicos, curva característica de IV de um diodo. Então, nessa atividade é necessário conectar em série com o diodo pedido uma resistência entre 100 e 300 ohms, para limitar a corrente que circulará pelo diodo e evitar danificá-lo. No caso do diodo de LED, no formato comercial, o terminal maior é o anodo e o terminal menor é o canodo. Ajuste a amplitude do gerador para 5 volts, mantém os outros parâmetros lá na atividade 1. Pede para a gente fazer um gráfico da corrente em função do tempo também e dizer se é linear ou não. Vindo aqui na atividade 3, o gráfico de LED. Tá aqui o nosso gráfico de LED. Passando para o próximo tópico, tá a análise. O gráfico do diodo de LED como plotado não apresenta uma curva característica linear. Com isso foi realizado o ajuste linear pela tendência, mesmo que a corrente apresente um crescimento exponencial, já que sua tensão inicialmente apresenta valores próximos a zero. Aqui é solicitado um novo gráfico só com o diodo de Zener. Pegando os dados aqui do diodo de Zener, a gente vai plotar um gráfico. E esse aqui é o nosso gráfico do diodo de Zener. Fazendo a análise, como plotado não apresenta uma curva característica linear. Com isso, foi realizado o ajuste linear pela tendência, mesmo que a corrente apresenta um crescimento cúbico, já que sua tensão inicialmente apresenta valores negativos e depois estabiliza próximo a zero e em seguida
valores positivos. Contudo, nota-se que um novo ponto distante da linearização, e isso se deve a algum erro experimental realizado durante o experimento. Como conclusão, através desse relatório e das simulações feitas a partir dos dados fornecidos, pode-se extrair informações essenciais para a definição de resistores ou dispositivos lineares e não lineares. Dispositivos lineares seguem a relação de tensão e corrente, lei de Ohm, estabelecendo uma constante, e dispositivos não lineares não obedecem à lei de Ohm, pois não seguem uma proporcionalidade. E por meio dos resultados, percebe-se que o resistor de fato é um resistor ôhmico, porém a lâmpada e o diodo não são. Isso foi possível observar devido à comparação das curvas características esperadas e obtidas. E é isso, professor. Muito obrigada.